Em coisas... você também, né? Em coisas simples do dia a dia, eu esqueço. Então, bom dia. Estamos aqui, né, dando continuidade aos nossos encontros na disciplina de prática e pesquisa pedagógica. Pesquisa e prática pedagógica, acho que eu falei até o nome errado, disciplina, desse jeito. Eu sou a Alexandra e hoje nós vamos receber, então, nossa convidada especial, que é a professora Aline Pereira, que tem uma pesquisa super interessante, que eu super, né, recomendo que vocês assistam também semana que vem, que vai ser sobre a pesquisa que ela está desenvolvendo aqui no Proped como pós-doc, né? A Aline tem toda a formação em história, então acho que vai ser super legal ter a presença dela aqui, porque, né, na área de história existe, né, todo esse investimento na pesquisa, né? Então é bem interessante essa aproximação com os métodos das pesquisas em história. Então, não vou falar muito, vou deixar a Karine para ser presente, e hoje ela vai, então, apresentar um pouco um dos meus livros favoritos, viu, Aline? Que é o Mulheres, Raça e Classe, que eu gostaria, inclusive, de ter tido contato quando eu estava na graduação, e eu não tive. Depois eu queria até te ouvir sobre isso também. Como que você chegou nessa obra, né? E como que essa obra impactou, né? Tem impactado suas pesquisas, né? Enfim, como historiadora. Então, muito obrigada, Aline, pela disponibilidade. Eu sei que a Aline é super ocupada, professora, mãe, e aí realmente, né? Mãe tem horário integral, né? Mãe não tira férias. E estamos vendo a Daniela aí, com a Rosane, inclusive. E aí, muito obrigada, Aline. Sinta-se à vontade. Nós temos, então, gente, o seguinte procedimento. A Aline vai falar quanto ela quiser, é basicamente isso. E depois a gente abre para perguntas. Mas o que eu pensei, Aline, mas é só uma sugestão, é que você fale tipo 45 minutos e que a gente deixe os últimos 15 minutos para as questões, porque como a turma é pequenininha, né, eu pensei assim, de 10, 45 a 11 para questões, comentários. Né? E aí também, quem não tiver como fazer o uso do microfone, pode fazer o comentário no chat aqui do lado, que eu leio. Tá bom, Aline, para você dessa forma? Tá ótimo. Eu solicito também que todo mundo que não estiver falando, né, que não estiver se apresentando, que desligue o microfone, porque os ruídos externos atrapalham. Eu vou fazer isso agora, então. Obrigada, Aline. Pode compartilhar, inclusive, quando quiser, a tela e tudo mais. Tá bom. Gente, bom dia para vocês. Primeiro, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bom quando a gente tem a possibilidade de trocar, de conversar. A ideia mesmo é essa, que seja um momento de troca, né? O que eu trago aqui, eu vou até começar respondendo a questão da Alexandra, né, sobre o livro. É incrível, né? Porque assim, você lê, eu já tinha lido o livro há muito tempo, e aí depois fui reler para poder, né, preparar a apresentação para hoje. E você fica pensando assim, que é um livro que toda mulher, toda pessoa deveria ler, né? Mas especialmente a gente que é mulher, né? Porque ele vai entremeando várias questões aí que se passam nos Estados Unidos, mas que é impossível que a gente não faça conexão com o que a gente vive aqui no Brasil, com a nossa história, né? Mas principalmente com as permanências, as rupturas, mas sobretudo com as permanências assim, desse racismo enraizado aqui no Brasil. E aí, eu preparei uma apresentação porque eu, se deixar, fico falando, viajando na mariola. Então, a ideia da apresentação era um pouco poder guiar, dar o norte aqui. Eu ponho uma janela, né, Alexandra? Apresentar uma janela. Vamos ver se eu consigo pegar aqui rapidinho, porque meu computador tá... Peraí, que eu tenho que abrir ele primeiro, sempre esqueço disso. Tá muito lento. Mas, assim, eu fiquei pensando numa coisa. Você pode compartilhar para mim, Alexandre? Acho que vai ser mais fácil. Porque sim. Mas você me mandou no Zap, no né? Então, Zap, eu tenho que mandar por e-mail, para depois mandar para o... Deixa eu ver aqui se eu acho ele rápido. Achei. Vamos ver se Você eu tem consigo. que compartilhar a tela inteira, a tela inteira, e aí pronto. Não é Tranquilo. porque eu tinha que ter aberto antes, eu sempre esqueço de Eu acho que deixar. fica melhor você compartilhando, porque aí você vai no seu ritmo. Uhum. Vamos ligar aqui, peraí. Tela. Peraí. Vou achar aqui. É porque tinha que ter aberto antes, né? Vamos ver se abriu.
que aqui está uma manivela, gente. Não. Peraí. Não. Nem apareceu o conteúdo para mim aqui. Não? Não, engraçado. Então, tá legal a apresentação, tá com uma coisa visual legal. Tranquilo, eu apresento aqui. Você consegue para mim, Alexandra, por favor? Sim, tranquilo. Ficar tranquilo. falando antes. Tudo eu mando por meu e-mail. Se no futuro alguém for me estudar, conseguiu? Conseguiu? Uhum. Sim, foi. Foi sim. Foi, eu não tá consigo indo. ver aqui o que tá foi. Ótimo. Deixa eu até tirar uma foto aqui. Peraí, Tá ótimo. esse entrou aí porque... Entrou sim, entrou? Tá ótimo. Então tá. O que é... Qual é a ideia, né, gente? A ideia... Alô, vocês me escutam? Porque agora eu travei. Sim, nós escutamos bem. Aparentemente você não vai nos ver, você vai ver só a sua tela, mas está tranquilo. Pois é, mas nem a minha tela eu estou vendo. Não, você vê só a apresentação. Não, nem a apresentação eu estou vendo. Então, deu alguma coisa errada. Mas a gente te vê, a gente vê a telinha com a... Tá ótimo. Então, gente, qual era a ideia? A ideia era falar em cima do livro Mulheres, Raça e Classe, né, chamando atenção primeiro, né, para quem foi a Angela Davis, né? E aí, inicialmente, assim, eu fico pensando no título de um outro livro dela, né, que é A Liberdade é uma Luta Constante. E não só a trajetória da Angela Davis, ela mostra isso, né, essa frase, que é o título do outro livro dela, como também a própria forma como ela estruturou as questões que ela aborda no Mulheres, Raça e Classe. Então, a Angela hoje está com 78 anos, ela nasceu no Alabama, que é um estado extremamente racista, né, nos Estados Unidos, é filósofa, professora universitária, e é ativista por direitos humanos, né, de direitos humanos. Deixa eu ver se eu consigo passar outra página aqui, porque para mim travou tudo. Gente, incrível isso. E ela é ativista em direitos humanos. Uma coisa que é importante assim, para chamar a atenção, né, é que a Angela ela tem uma trajetória ligada à militância pelos direitos civis dos negros e negras nos Estados Unidos, especialmente na década de 60, 70, né, quando tem todo aquele movimento para pôr fim mesmo às leis de segregação, a conquistar direito à cidadania plena. Foi membro do Partido Comunista e também integrou os Panteras, né, os Panteras Negras. Aí uma coisa que é importantíssima falar na trajetória da Angela é que ela esteve muito... esteve presa por cerca de 18 meses, de forma muito injusta, né, porque ela foi associada a sequestro e assassinato. Ela foi acusada, né, de sequestro e assassinato. Né? E isso tudo porque a Angela se colocou em defesa de algumas pessoas negras que tinham sido... Vocês estão vendo que mudou a página aí na apresentação? Ou continua? Sim, mudou sim. Mudou, mas agora ficou tudo preto. Caramba. Mas tinha mudado. E ela foi injustamente... Mas agora está tudo preto. Está tudo preto? Vê se você muda de novo, se melhora para gente. Que tinha aparecido. Tá uma loucura isso aqui. Gente. Qualquer coisa então, melhor, ela foi presa injustamente. Eu acho que é melhor compartilhar mesmo. Não, é porque assim, está muito lento aqui, né? Uhum. Não, acontece. Deixa que eu partilhe, então, acho que fica mais fácil. Agora, mudou? Mudou. Agora está aparecendo tudo. Quando você mexe, a gente consegue ver que está mudando as telas. Agora a gente está numa tela que fala que ela teve presa, Libertem Angela Davis, que é o documentário, né? É isso mesmo. Tá ótimo. E esse documentário é um documentário muito interessante porque ele mistura imagens de arquivo com depoimentos da própria Angela e das pessoas que conviveram com ela naquela época. E é um documentário de 2013, né? E ele tem o nome da campanha, que foi uma campanha feita de forma internacional naquele contexto, que é a Libertem a Angela Davis. Né? E a Angela também foi
2 vezes candidata à vice-presidência dos Estados Unidos, compondo a chapa com Gus Hall, que foi o secretário-geral do Partido Comunista dos Estados Unidos. Né? E uma curiosidade, e essa curiosidade, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, eu descobri nesse livro, que é um livro para criança, da coleção Mostarda, vocês conseguem ver a capa? E a biografia da Angela Davis, e no final, eu não sabia dessa história, que os Beatles, no caso só o John Lennon e a Yoko Ono, né, e os Rolling Stones, eles fizeram, cada um, 2 músicas para Angela Davis no contexto desse fervor todo pela libertação da Angela, né? Aí tem uma dica aí para quem quiser depois ouvir, bota lá no YouTube, mas achei bem interessante isso, né? Até para mostrar como é que a arte e quem escuta os Beatles, os Rolling Stones, não podem, de forma alguma, defender candidatos de extrema-direita, né? Amor. E a obra, ela foi publicada originalmente nos Estados Unidos em 1981 e vai chegar aqui com mais de 30 anos de atraso. Né? E apesar de ter sido escrita em 1981, ela permanece extremamente atual. E ela chega ao Brasil pela editora Boitempo, né? Essa editora paulista tem um caráter de publicar obras assim, mais à esquerda, né? Com gente que se posiciona contra as opressões, e tem um prefácio da Djamila. Essa obra ela está estruturada em 13 capítulos, né? Cerca de 244 páginas, e a Ângela, ela vai, em cada capítulo, ela vai trazendo algumas questões que, no final das contas, dialogam com todo. Né? Ela primeiro começa falando da questão da herança da escravidão, né? Do quanto essa escravidão para o povo negro ela foi e permanece sendo uma herança muito profunda, né? Uma raiz muito profunda na história norte-americana, e que resvala até os dias atuais. Né? Ela percorre uma série de situações ali a respeito da questão do direito à cidadania, ao voto, ao mercado de trabalho, ao associativismo, sobretudo das mulheres negras, da resistência, para trazer como o racismo ele vai se reinventando. Não é um termo que ela usa, mas é o que você pode interpretar da obra. Até no início ali eu estava dizendo que era uma interpretação, né, sobre essa obra. Como o racismo ele vai encontrando dentro do capitalismo, da estrutura do capital, uma forma de se reinventar e se atualizar. Porque o que você vai aprendendo à medida em que você vai lendo a obra? Nada foi fácil, nada permanece fácil. Tenha você, seja você do norte ou do sul, né, do Alabama, de Nova York, Michigan, não importa, homens e mulheres negras assim, precisaram encontrar estratégias de resistir e sobreviver. Mas o que ela vai mostrando é que, à medida em que uma conquista ia acontecendo, né, no caso, a gente teve a abolição da escravatura, logo se encontrou uma outra forma de se aprofundar o racismo naquela sociedade. Né? Sempre de uma forma mais perversa e muito atrelada também aos interesses do capital. Então, pode-se dizer assim, que a grande, talvez, hipótese, né, que a Angela Davis traz no livro, é a questão da interseccionalidade entre raça, classe e gênero. Então, o que ela está chamando a atenção? Não adianta você fazer um discurso, toda uma colocação a respeito da questão da raça, se você também não olhar para a classe e se você também não olhar para o gênero. Né? Até porque, assim, tem uma situação específica no livro em que isso vai ficar muito claro, mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é a questão dos estupros. Né? Quando chega um determinado momento em que a luta, né, pelos direitos civis vai avançando, ao mesmo tempo em que você tem ainda aquela força muito grande da Ku Klux Klan, né, que é a questão que ela vai falar do linchamento do homem negro, e que alguns setores, até assim, ligados aos brancos, vão chegar num determinado momento e falar assim, epa, linchamento é demais, linchamento vocês estão exagerando na violência.
E aí logo se cria um artifício de se associar esse homem negro a um estupro, como se esse homem negro já tivesse uma predisposição genética, sociológica, para ser um estuprador. Justamente para poder justificar a violência extrema que é o linchamento contra esses homens. E aí o que a Ângela traz? Que algumas mulheres, né, negras que já se associavam, já criavam associações, se reuniam, faziam congressos se articulavam para lutar contra as opressões de uma maneira geral, elas vão imediatamente entender que elas precisavam se posicionar contra o linchamento desses homens negros, porque elas tiveram a sacação e a leitura da sociedade daquela época. E nem todo homem negro era um estuprador. Poderia ter homens negros estupradores, mas não necessariamente todos os homens negros seriam, né? Porque elas perceberam que existia uma associação perversa e racista para justificar a violência contra esses homens. Então, a partir do momento em que elas começam a militar contra os linchamentos, elas também começam a militar contra o racismo, né? E outros momentos que a Ângela vai trazer assim de uma forma muito rica e muito até didática é a questão da luta pelo sufrágio, né, pelo voto, aonde você vê uma tensão muito grande entre mulheres negras, mulheres brancas e depois homens negros pelo direito ao voto, né? Porque em um dos capítulos ela vai trazer o seguinte: chega um momento em que as mulheres brancas se associam à luta das mulheres negras por entenderem que elas estavam na mesma condição como mulheres, não na mesma condição, veja o que eu quero dizer assim, em relação à visão que a sociedade tinha delas, e nem em relação à questão econômica ou política, mas elas conseguem entender que existia uma aproximação da opressão pelo fato de serem mulheres. Só que esse momento vai se distanciando em alguns contextos, porque o racismo ele se torna mais forte, né? Era uma questão de mentalidade, né? Então, você avançava em uma série de conquistas, mas a mentalidade racista ela era um cancro, né? Como ainda né? Permanecia ali se reestruturando conforme os negros iam conquistando algumas coisas, para ser mesmo impeditivo para o avanço econômico, educacional, social, de posicionamento desse grupo na sociedade. E aí ela traz a questão do sufrágio e tem uma tensão quando as mulheres brancas se colocam como o voto das mulheres brancas mais importante do que o voto dos homens negros, né? Por que isso? Porque elas entendiam que os negros eram, e algumas das lideranças desses movimentos aí pelo sufrágio começaram a entender e a tratar e a verbalizar e a escrever nos jornais da época que esses homens negros seriam uma espécie de cidadão de segunda classe, de cidadão, né, pessoas de segunda classe, e que elas então teriam o direito a ter a sua autorização para o voto antes mesmo desses homens. E alguns deles, né, e um cara que a Angela Davis cita muito é o Frederick Douglass. Ele coloca que mulheres brancas elas não eram não tinham a sua existência, né, com uma intervenção assim de uma violência extrema que pudesse levá-las à morte, como acontecia com esses homens, né, que simplesmente pelo fato de ser negro, se alguém estivesse andando na rua te visse não fosse com a sua cara, você estava lascado. Né?
E a Ângela traz um debate que acontece no meados do século XIX, no final do século XIX, num congresso negro, que dá até origem ao título de um livro que a Bell Hooks, né, publicou, que é Não Sou uma Mulher, né, que é da Sojourner Truth, não sei falar esse nome. É Sojourner Truth. Eu treinei muito para poder falar direito. Sojourner Truth. Sojourner Truth. Então, ela traz esse debate justamente para chamar a atenção o seguinte: peraí, cara, não é porque eu sou uma pessoa negra que eu deixei de ser uma mulher e que eu também tenho, que também preciso compartilhar dessa mesma luta e desses mesmos anseios, né? E ao longo do livro, a Ângela, ela fala de alguns momentos históricos, assim, com muita propriedade, não só a questão do sufrágio, né? Mas ela traz também a questão, e está se relacionando o tempo inteiro com a questão da escravidão, né? Que tem origem meados do século XVII e vai até 1863, ali nos Estados Unidos, né? E faz menção à Guerra Civil norte-americana, né? Quando se opôs o Norte, o Sul, a União, os Confederados, para pensar essa questão da escravidão e por fim a escravidão, né? É claro que a gente sabe hoje pela história que a União ganha, mas isso não representou uma condição de vida melhor para os negros da época, né? Sobretudo porque uma das questões que vem logo em seguida, né, demonstrando como a própria estrutura da sociedade americana racista encontrava formas de promover uma intervenção a qualquer possibilidade de ascensão dessas pessoas negras, era também pela criação de novas leis que tentassem os inviabilizar de qualquer outra perspectiva. Então, uma delas são as leis de Jim Crow. Né? Jim Crow ele era um personagem de teatro criado por um homem que eu esqueci o nome, e que ele tinha a ideia de reforçar o estigma e qualquer coisa ligada ao negro, à cultura negra, de uma forma muito pejorativa. Né? Essas leis elas vão vigorar durante quase 100 anos, né, de 1870 a 1860, e elas vão determinar a segregação racial. E a Angela Davis ela demonstra como essas leis elas foram de uma violência não só física, quanto estrutural, econômica, mas também simbólica, né? Porque ela tem uma passagem do livro que me marcou muito, que ela fala de como as mulheres negras se sentiam, porque se uma mulher negra, por exemplo, entrasse num ônibus, aí vamos lembrar da Rosa Parks, né? Mas se uma mulher negra entrasse num ônibus numa condição de serviçal, de trabalhadora doméstica, por exemplo, acompanhando crianças brancas, e ela se sentasse na frente, atrás do motorista, onde ela quisesse, por estar com aquelas crianças brancas, e na condição de serviçal, ela tinha o direito de estar ali sentada naquele lugar, ali na frente do ônibus, e não precisava ir para o fundo, como determinava a lei, e fazia questão de demonstrar como esses negros e negras eram pessoas consideradas inferiores naquela sociedade, né? E aí tem algumas observações, né, que a Ângela vai fazendo em cada capítulo, e que eu fui pensando aqui, assim, para a gente pensar em, depois até em desdobrar, em conversar. Primeiro, ela coloca como a questão da escravidão, ela tinha a intenção mesmo de desumanizar esse homem e essa mulher negra, mas que ela servia, sobretudo, aos interesses da organização capitalista. Então, para ela, para Ângela, qualquer luta contra qualquer forma de opressão passa pela superação dessa forma de organização econômica que é o capitalismo. Então, ela acha que no capitalismo é impossível que a gente consiga superar todos esses tipos de opressão. O que ela propõe é que a gente consiga substituir essa forma de organização econômica e social para a gente, sim, começar a ter
um patamar, um horizonte de mais igualdade. Né? E, ao mesmo tempo que existia essa desumanização dos homens e das mulheres nesse contexto aí da escravidão, a Angela Davis ela fala também numa lógica perniciosa que era de desagregar essa família escrava, essa família escravizada, essa família negra. Né? E o quanto a questão das mulheres durante o processo da escravidão, ela sempre foi muito atrelado à ideia da resistência, e que muitas vezes a humilhação dessa mulher pela violência física, pela violência do estupro, ela estava também ligada a você agredir, por tabela, também esse homem, né? Lembrando que muitos desses homens que eram escravizados, eles também eram objetos de violência sexual, né? Porque era como se você fizesse isso para, aspas, quebrar essa masculinidade ou a respeitabilidade que esses homens tinham dentro da sua comunidade. E aí, onde ela traz a questão da casa, né? Não a casa como a gente percebe hoje, toda estruturadinha, mas a ideia da casa também como a ideia de um local onde essa família conseguia se reunir e estabelecer ali uma dinâmica de divisão de trabalho doméstico entre homens e mulheres, né? Mas ela traz isso principalmente quando, depois da escravidão, muito desses negros e negras se veem na condição de meeiros, né? Ou de ainda serviçais, de pessoas ligadas à questão do trabalho braçal, próximos ou sob a proteção, né, de algum senhor ali com quem ele já tinha algum tipo de relação aí pelo próprio legado da escravidão. E aí ela traz essa questão do trabalho doméstico para mostrar como para os homens e para as mulheres negras, aquele era o momento onde eles se humanizavam dentro da própria casa, né? E é muito interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar isso dessa forma como a Ângela colocou. E aí ela vai trazer que vai ficar cada vez mais claro à medida em que o capitalismo avança, né, e em que a sociedade vai se industrializando, vai se modernizando, como você vai ter cada vez mais uma diferença muito clara entre a mulher negra e a mulher branca. Né? A mulher branca ela vai ser vendida, uma imagem, né, daquela mulher branca dentro de uma lógica do feminino, né, daquela que está separada do trabalho braçal, do trabalho doméstico, né? Até porque quando você começa a ter, no início ali dos anos 20, nos Estados Unidos, aquela coisa do figura, da industrialização, do tipo de vida norte-americano, né? Aquela coisa de você, olha, tenha uma enceradeira, né? Não faça o bolo na mão, use uma batedeira. Essa mulher branca, ela está ligada à esfera do trabalho da casa, mas não da forma como a mulher negra estava e teve que se encontrar e se voltar para o trabalho doméstico. Né? Então, essa mulher, onde ela coloca aqui num determinado momento, até por uma questão de existência, de sobrevivência, ela vai para uma espécie de praça, de mercado, e ali ela leva lá a sua sacolinha e ela começa a fazer negócios para tentar encontrar uma casa em que ela pudesse trabalhar. Muitas vezes numa condição desumana, numa carga horária absurda, né? A gente tem, na sociedade de hoje, aqui no Brasil, influencers aí, blogueiras e outras pessoas que compartilham dessa ideia aí de que a mulher negra ou a empregada doméstica ela tem que ser, né, explorada aos tempos, né, e as pessoas não têm nem vergonha de se posicionar nesse sentido. Imagina, né, numa sociedade que estava ali vivendo aquela transição da escravidão para um trabalho livre, para negros e negras, o quanto essa exploração ela não se fazia presente. Né? E a Angela Davis ela traz uma contradição que existe no próprio livro, né, da Cabana do Pai de Tomás. E ela fala, né, que cita ali, dizendo que
o Abraham Lincoln, à época, teria dito que A Cabana do Pai Tomás, a leitura do livro que viralizou ali na época, teria levado assim, até mesmo fomentado a possibilidade da guerra civil nos Estados Unidos, porque trazia uma personagem, que era uma mulher, que era Elisa, escravizada, e que era muito dentro daquela lógica que a novela da Globo adora fazer, que é a lógica do escravo bondoso, conformado, fiel, né, ao seu senhor. Só que o hiato que vai acontecer, o corte que vai acontecer para que a Elisa ela comece a romper com aquela estrutura do racismo e saia de uma certa condição de subserviência, é a Elisa ver a possibilidade de perder o seu filho e ter a sua maternidade ali ceifada pela escravidão. Então, é aí que a Elisa se levanta, porque tem muito aquela coisa de colocar a mulher negra não só como trabalho doméstico, mas também como a grande mãe, né? A mãezona, né? A mãe de leite, a mãe dos seus, aquela que é a geradora, aquela que vai ser a que vai dar conta desse ambiente maternal. E muitas vezes, o que a Angela Davis está chamando a atenção, ela usa esse termo, que ela fala, era um livro de um conteúdo extremamente reacionário, até porque os personagens principais eram negros, mas negros com um antepassado e com uma condição, né, familiar em que tinha algum branco, então eram negros com tom de pele mais claro, eram negros que tinham uma certa subalternidade naquela condição, e, ao mesmo tempo, tinha um grande apelo progressista, que seria, né, mostrar a violência que a escravidão legitimava. Né? E ela fala de uma perspectiva de união nesse movimento anti-escravagista, né? Mas mostra como ele foi muito frágil. Né? Até porque tem uma das frases aí que eu trouxe até para, acho que, encerrar o slide, onde a Angela Davis está colocando o seguinte, olha, não se engane, né? Ela não fala desse jeito, né? Mas ela está colocando isso, ela não se engane porque uma pessoa que tenha sido lá dos confederados ou uma pessoa ao sul, do norte, do norte ou do sul dos Estados Unidos, não importa em que lado da guerra elas lutaram, elas praticamente partiam do mesmo pressuposto de que negros e brancos estariam em condições opostas, né? E que as mulheres negras e os homens negros eles tinham uma predisposição não só pela questão, por uma leitura enviesada que eles faziam de um certo determinismo lá religioso, e sociológico, e bebendo nas ideias lá de eugenia da época, há uma condição, uma predisposição para o trabalho braçal. Né? E essa questão vem com muita força também nessa questão do movimento sufragista, né? Onde tem uma frase aí que eu achei muito importante pensar para vocês, quando a Angela Davis ela comenta quando as mulheres brancas conseguiram o direito ao voto, mas as mulheres negras continuaram sem a permissão de votar, e os horrores da Ku Klux Klan começaram a ecoar e a se reproduzir com uma velocidade assim, incrível, né? Que nas fileiras do movimento sufragista né? Não se viu de forma alguma, não se ouviu nenhum grito de protesto. Né? Não se protestar, aquelas mulheres brancas que queriam tanto lutar, que queriam tanto votar, que queriam tanto direito à igualdade, silenciaram quando elas conseguiram o que elas queriam, né? E silenciaram durante boa parte delas durante a questão do impedimento de que essas mulheres negras pudessem votar e até mesmo da extensão dessa violência daqui para os campos. Né? Então, a Angela vai mostrando também como essas instituições, né, de Estado, né, aí é o sistema político, aí é o sistema judiciário, aí é o sistema, né, que você pensa da própria estrutura das eleições,
da imprensa, como elas vão reproduzir, né, esse racismo que acaba se reinventando. Então, muitas das lideranças, e ela tem um capítulo aqui que ela fala de mulheres que foram incríveis nesse processo, né, e ela fala também vai citando outras pessoas ao longo do livro, assim, que foram muito significativas naquele contexto. Ela vai trazendo como essas pessoas elas eram desqualificadas na imprensa, muitas vezes tinham que brigar mesmo para ter o direito à fala, se posicionar, mas como elas insistiram, né? Insistiram para poder lutar contra essa forma de discriminação. Né? E aí ela tem um momento em que ela cita, por exemplo, a Ângela, ela é uma pessoa que tem um trabalho e uma militância muito forte contra o sistema prisional, né? Esse sistema prisional que está muito ligado também à forma como a justiça já encara homens e mulheres negros, né? E a gente não precisa ir longe para entender como você vê várias pessoas assim com cargos importantes, normalmente homens brancos, né? Falando, produzindo, violentando, né? Uma série de leis e nada acontece com eles, né? E o outro tem lá uma mochila com um pinho-sol, né? E fica preso assim, de forma absurda. Basta ver as reportagens que têm sido feitas mais recentemente também para mostrar as pessoas que são presas injustamente, né? E não preciso nem dizer para vocês qual é a cor dessas pessoas, né? E nem aonde elas moram, né? Porque a maioria está na periferia. Então, assim, a Ângela, ela traz isso e mostra como durante, especialmente esse período em que vigorou a lei Jim Crow, né? Você era um homem, você era uma mulher negra, você muitas vezes silenciava uma série de violências, de piadas, provocações, porque se você reagisse a uma provocação, você imediatamente era multado ou você era preso. E muitas vezes você se tornava uma mão de obra voltada para esse trabalho ligado ao campo ou à indústria de forma gratuita, como se fosse uma forma de você minimizar, diminuir a sua pena, né? Então ela mostra como esse racismo ele vai encontrando outras formas ali de, à medida em que você avança nas conquistas, esse racismo ele vai se enraizando e ele vai se adaptando para continuar massacrando. Né? Então, tem uma situação no livro que ela conta, uma história de uma moça que ela ia ser abusada e ela reage a esse abuso e ela vai presa e o policial diz para ela o seguinte, olha só, a palavra de um homem branco vale mais do que a sua. Por que eu deixaria de acreditar na palavra de um homem branco para acreditar numa palavra de uma mulher negra? Né? E aí, quando a gente pensa no que a gente vive aqui hoje nesse país, assim, você vê que não tem tanto distanciamento, né, do que a Angela está falando lá sobre um passado de alguns anos antes, nos Estados Unidos dos anos 80. E ela traz também essa questão do interdito à educação como uma estratégia mesmo de impedir a emancipação plena, né? Porque ela traz o quanto houve um esforço muito grande de vários homens, de várias mulheres que eram lideranças na luta antirracista, né, nos Estados Unidos, para tentar ascender e ter o direito ao letramento, mas principalmente a uma formação que os possibilitasse formular ideias e também encontrar um lugar mais
vamos dizer assim, mais próspero naquele contexto, né? E ela comenta, né, que durante a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, né, logo as pessoas começaram a perceber que a ideia de que haveria algum tipo de indenização ou que essa emancipação ela ia ter algum tipo de estrutura, né, para esse povo que tinha sido tão violentado, era lenda, né? Que não ia ter terra, não ia ter mula, não ia ter nada. E essas pessoas elas iam ter que lutar pelo direito à terra, pelo direito ao poder político, pelo direito à educação também, porque ela traz isso numa questão do livro que é muito importante, assim, quando a gente faz um paralelo com o que a gente vive hoje aqui no Brasil, né? E quando a gente pensa no movimento das cotas, e quando a gente pensa em todas as tentativas, né, de deslegitimar a conquista do povo negro e até mesmo de impedir que a gente ascenda. E a Angela, ela também, ela vai trazer, né, eu já comentei até isso, né, que é essa questão do mito, né, do negro estuprador, né, e muitas vezes que esse mito em torno do homem estuprador ele estava ligado a falsas acusações, né, dizia que o cara tinha estuprado, e aí, dependendo de quem dissesse que o cara tinha estuprado, se fosse um homem negro, você não tinha nem por que contestar, né? Aquele sistema nem contestava. E aí ela diz que essa ideia do homem negro estuprador, ele é gênio do mito da mulher negra má, né? E que esse era uma forma, né, que se encontrou naquela sociedade de se colocar a mulher negra como promíscua, a mulher negra como, como se diz assim, indolente, né? E esse homem negro como um cara perigoso, né? Um cara para quem você olhasse e ele fosse te trazer medo, né? E esse imaginário, ele permanece, a gente incorporou isso aqui também, né? E aí ela traz essa questão a partir da frase de uma mulher, que era uma mulher branca, Gerda Lerner, que ela diz que esses movimentos, essas mulheres negras, essa Gerda Lerner, de acordo com a Angela Davis, foi uma das primeiras a tratar dessa questão do estupro e associar o racismo, sem ser de forma que naturalizasse e associasse, né, negritude a qualquer tipo de desvio. E ela diz como o fato dessas mulheres negras se associarem permitiu muitos avanços nessa luta antirracista, né? E dentro dessa lógica de que o racismo ele vai avançando também e se modernizando, né, com o tempo, a Angela, ela, que é uma feminista, ela traz a questão da campanha pelo direito ao aborto nos Estados Unidos e coloca como isso era uma pauta muito importante também, principalmente para as mulheres não brancas, né? E como o próprio Estado, a própria União, ela vai conseguir fazer com que essa ideia dessa campanha do direito ao aborto, ela vá ser ligada, ela vai ser travestida numa ressignificada, numa discussão em torno do controle populacional, né? E aí, imediatamente, quando eu li isso, eu fiquei pensando não só nesses discursos que a gente escuta de que tem que esterilizar, que já tem tantos filhos, que não sabe o que vai dar de comer, e também do debate que a gente tem aqui a respeito de diminuir a idade, a maioridade penal, né? E aí ela coloca a Ângela como esse erro, né? Ele vai ser conivente com uma esterilização que vai acontecer, principalmente em algumas localidades lá dos Estados Unidos, de mulheres não brancas. Então, a mulher chegava, ela precisava ter o parto, e o médico via que ela já tinha 2 ou 3 filhos, e ele
conduzir a situação de uma forma que ela fosse esterilizada. Muitas nem sabiam que estavam passando por esse processo, né? E aí depois vai se ver que parte dessa ação médica era inclusive custeada pelo Estado. Esse trabalho desse médico, né, de tornar essa mulher estéril, ele era inclusive custeado pelo Estado. E aí no início do século XX, o Roosevelt, ele vai, que né, se tornou lá presidente, ele vai observar a partir do censo, né, que você está tendo uma queda da taxa de natalidade das pessoas brancas no final do século XIX e início do século XX. E aí o Roosevelt ele vai fazer uma defesa de que isso era um suicídio da raça e que, assim, que as pessoas brancas elas tinham que se reproduzir, né, e que era preciso que se reproduzissem, mas na condição de se manter uma raça pura, né, falando contra a miscigenação. E esse discurso do Roosevelt, ele está muito inserido na ideia de eugenia que vigorava tanto lá quanto aqui, né, porque a gente adora também importar tudo que não presta. E essa ideia de eugenia, ela está ligada ao que a gente vai viver aqui no Brasil no início dos anos do século XX, com a imigração, né? Uma imigração que era muito mais facilitada para pessoas brancas que tinham origem na Europa do que em qualquer outro continente. Ela está ligada à ideia de modernização desse Brasil que a gente pensava aqui, está ligada à ideia de higienização, né? Aí a gente lembra das reformas de Pereira Passos, né? Disso tudo, e você começa a ver, né, como a mentalidade dessa época ela era uma mentalidade que estava muito ligada à manutenção de uma estrutura que continuasse, que permanecesse massacrando homens e mulheres negros, né? E aí, para encerrar, se deixar, eu já passei 2 minutos aqui, fico falando, essa frase aqui que eu achei assim, uma das mais sensacionais do livro, né, aonde ela coloca exatamente isso, que apesar do fim da guerra civil e apesar do fim do escravismo, né, nos Estados Unidos depois dessa guerra, não era para as pessoas se iludirem em relação ao norte ou ao sul, né, porque a questão da libertação ela era muito mais profunda. Vocês estão conseguindo ler aí, né? Sim, na medida em que o confronto militar entre o Norte e o Sul é essa? Isso mesmo, foi uma guerra para derrotar a classe escravocrata do Sul, foi também uma guerra conduzida basicamente pelos interesses da burguesia do Norte, isto é, de jovens e entusiasmados capitalistas e industriais que encontraram sua voz política no Partido Republicano. Os capitalistas do Norte almejavam o controle econômico sobre toda a nação. Sua luta contra a escravocracia do Sul não significava, portanto, que apoiassem a libertação de homens e mulheres negros, saiu errado aí, enquanto seres humanos, né? Então, assim, o que ela está trazendo é que, independentemente de qualquer coisa, essa luta pela liberdade, ela permanece ainda, né, como ela disse, uma luta constante, né? Porque até hoje, não à toa, a gente teve com o movimento Black Lives Matter, viu o que aconteceu com George Floyd, com tantas outras pessoas aí, e do quanto a gente ainda tem que lutar contra essa estrutura mesmo que é racista. Eu acho que o que a Ângela fala lá nos Estados Unidos serve muito para a gente aqui. Eu vou fechar aqui, peraí. Está aqui a dança da mãe dela. O que a Ângela fala lá nos Estados Unidos, ela serve muito para o que a gente vive aqui no Brasil. Eu acho que dá para a gente compreender e fazer uma correlação com muita coisa que a gente passa aqui. Acho que dá para a gente... Pronto, estou voltando. Acho que dá para a gente fazer até mesmo uma correlação com o fato desse livro ter demorado tanto a chegar aqui, e vamos pensar o seguinte, 1981
a gente estava naquela ressaca de ditadura, né? E a ditadura, aqui no Brasil, ela foi uma instituição que uma das primeiras coisas que ela buscou fazer foi tentar mesmo apagar e massacrar e silenciar toda a capacidade organizativa que o povo negro estava tendo, principalmente dentro do movimento negro, né, que é tão importante para a gente até hoje, com todas as contradições, com todos os problemas que podem existir. Mas uma coisa importante da gente compreender também é que a ditadura ela ajudou a difundir essa ideia da não crise, da democracia racial. E aí a gente vê como é que essa lógica do Gilberto Freire da democracia racial ela é um cancro, né? É um cancro porque impede até mesmo que muitos homens e mulheres negras se reconheçam como tal, né? E pensem na capacidade de se organizar e se apoiar numa luta antirracista. Né? Aonde, quando eu estou falando isso, não é no sentido de opor, de imaginar, então fulano é branco, não vai somar comigo. Não é isso. É que qualquer pessoa que se some conosco na luta antirracista é muito bem-vindo. Né? Mas essa luta, o pontapé inicial, ela tem que ser dada por esses homens e por essas mulheres negras que sentem na pele, literalmente, no dia a dia, a dificuldade que é de você ter que estar o tempo inteiro reafirmando a tua existência. Né? E aí, quando você pensa também nessa questão dos anos 80 e pensa no livro ser publicado em 2016, a gente está vivendo um ascenso, né, muito forte aqui de uma nova, de um novo grupo que está ocupando as universidades. A universidade ela está mais colorida, as pessoas estão colocando o pé na porta, estão chegando, estão se posicionando, tem uma luta muito forte pela representatividade. E aí não é à toa também que é nesse contexto que a gente começa a ter uma série de livros que já circulavam nos Estados Unidos, Europa, anos 80, anos 60, né, vide aí o Fanon, chegando aqui, né? Porque você tem um público para ler isso. Né? Esse público é necessariamente só de homens e mulheres negras? Não. Né? Mas é que esse assunto ele está muito na ordem do dia, entendeu? Uhum. É isso. Então, sim, é um assunto muito importante, né? Ainda mais quando a gente tem, né, quando a gente tem pesquisa ligada à temática, né? Então, super obrigada, Aline, acho que você foi muito generosa aí, né, na sua apresentação, é uma aula mesmo, né, que você acabou dando aqui. Eu vou abrir, então, para questões, comentários, eu vou ver se tem no chat também, porque eu teria várias, mas eu não posso também só eu falar, né? Então, tem justificativa aqui, porque tem, né, tem outros compromissos e tal, mas então eu vou fazer o comentário, então, Aline. Eu acho que essa obra, né, a primeira coisa que eu lamento muito, Aline, ter tido contato com essa obra, a meu ver, tardiamente, assim. Eu queria ter tido contato com essa obra quando eu fiz graduação em História, lá nos idos de 2000 e... Então, mas aí é isso que eu esqueci de falar também, que você perguntou no início. Quando a gente se formou o quê? 2005, 2004? Formei em 2006. Por aí. O livro nem estava aqui, chegou 10 anos depois. Mas é aquilo, né, Aline? Quando a gente às vezes tinha acesso a leituras em outra língua que eram disponibilizadas para a gente, normalmente quando são autores europeus, né, em inglês, né? E aí bota lá a gente que se vive. No caso desse tipo de leitura, a gente não teve acesso nem em língua estrangeira. Não estou nem dizendo que assim, eu queria saber que existia, entendeu? Porque eu me sinto assim um pouco cerceada, assim, sabe? Nesse mundo, que é um mundo, né? E principalmente num país de maioria negra. Então, assim, eu vou fazer aqui um momento desabafo, que hoje eu lamento muito por eu ter só recebido uma historiografia eurocentrada, assim, sabe?
E eu gostaria de ter tido conhecimento da existência dessas mulheres, dessas historiadoras, dessas sociólogas, dessas filósofas, né, há mais tempo. Então, a ideia que a gente trazer para a graduação, Aline, ainda que as traduções sejam, a meu ver, né, e pelo visto você também pensa assim, tardias, é oportunizar, né, que pessoas que estão na graduação conheçam essas contribuições de teóricas, de filósofas, e que aí, a partir disso, que vocês, né, decidam como que elas vão entrar nas suas pesquisas. Por exemplo, ali no meu caso, é muito importante a própria inspiração, né, o fundamento mesmo da ideia de interseccionalidade na Angela Davis, pensando mulheres, raça e classe, né? E aí, no meu caso, eu acho que eu tenho realmente, quando eu trabalho com essa temática, uma preocupação muito grande também de considerar a classe, né? Porque me passa muitas vezes que, quando a gente estuda temáticas ligadas à população negra e tudo mais, muitas vezes também a gente ignora um pouco essa dimensão dos conflitos de classe, das questões do capitalismo também, né? E de como que muitas vezes a gente vai ter aí também pessoas negras que vão reproduzir, né? Por exemplo, você falou do Frederick Douglass, que era um sujeito extremamente engajado, inclusive muita gente até considera o Frederick Douglass até um feminista, acho que isso a gente poderia discutir. Isso, né, Angela? E o contraponto ao Frederick Douglass é o Booker Washington, porque o Booker Washington era um homem negro totalmente vamos dizer que era um homem negro liberal. Seria um homem negro liberal, e ele defendia que as pessoas negras deveriam ter acesso a uma educação apenas para o trabalho. Elas, por exemplo, não teriam que frequentar uma universidade como Harvard, ou elas não teriam que ter acesso a uma formação para letras, por exemplo, para humanidades, e sim para trabalhos técnicos e principalmente trabalhos manuais. E era um homem negro. E a gente hoje, né, o classificaria como um homem negro liberal de direita. Né, se fosse pensar assim hoje, né, de forma bem anacrônica, inclusive, mas ele seria um liberal. Já naquele tempo ele era um liberal e ele era bastante criticado, por exemplo, pelo Du Bois. Então, dentro da intelectualidade negra também, há esses conflitos, né, que aí a gente vai pensar aí o próprio, mais à frente, né, o próprio Panteras Negras, que aí sim eles vão ser socialistas. Mas nem sempre quando a gente pensa em movimento negro, a gente está falando de socialismo, gente. Pelo contrário. E nos Estados Unidos, muito menos. E aí, pensando no caso brasileiro, né, temos aí a Frente Negra, por exemplo. A Frente Negra teve muita coisa com relação à educação, mas a Frente Negra era de direita. Tem os estudos do professor Petrônio Domingues que comprovam isso. Né? Então, a Frente Negra teve aí uma importância muito grande para pensar a educação e tudo mais. Agora, não dá para a gente dizer que a Frente Negra tinha ali uma proposta socialista. Não tinha. Era bem, né, conservadora, inclusive. Era um movimento conservador. Então, a gente não pode homogeneizar, né, as experiências negras. Né, como se não pudéssemos ter pessoas negras conservadoras, pessoas negras de direita, pessoas negras, enfim. Mas aí né? a Fundação Palmares, gente. Eu nem ia. Eu ia deixar que as pessoas juntassem, né? Que juntar, para não ficar tão assim, parecendo que eu estou. Mas é isso. Então, assim, mas eu gosto muito dessa coisa da interseccionalidade a partir de Ângela. Eu acho que agora é um conceito que está super em voga, interseccionalidade e tal. Mas eu tenho as minhas dúvidas, viu, Aline, se as pessoas de fato entendem, ou se as pessoas de fato conseguem fazer. Nas pesquisas, né, uma análise interseccional, nem sempre eu consigo ver isso. Às vezes eu consigo ver uma coisa se sobrepondo à outra. É isso mesmo, porque você tem que ir para três, tem que se aprofundar em três categorias, assim, que são muito complexas, né? Na verdade, mais até, né? Porque quando eu começo a conversar com o pessoal de gênero, sexualidade, teoria queer, oh, meu Deus, que eu não dou conta disso tudo. Então, essa é uma outra questão, que, né, sexualidade, gênero, como que isso também pode, né, quando a gente fala de mulheres, né, a gente, né, não necessariamente está falando, por exemplo, de sexualidade, tal. Então, é muito complexo, né, quando a gente começa a ler, ver tantas as possibilidades aí, mas eu acho que o mais importante ali, né, dessas contribuições como da Angela Davis, é a gente pensar um pouco fora do padrão heteronormativo
masculino eurocentrado, assim, eu acho e pensar, né, aquela ideia de que quando as mulheres negras se movem, a estrutura toda se move. Eu acho que essa é uma ideia. Eu acho que no livro isso fica muito claro, né? Essa questão, a força das mulheres, né? E aí, quando ela fala lá da questão da cabana do pai e tudo mais, ela reafirma isso diversas vezes. A Elisa, a personagem, é uma exceção. Essas mulheres negras, elas tiveram um papel muito significativo na luta contra a escravidão, na luta antirracista e até os dias de hoje, na luta anticarcerária. Né? Elas tiveram um papel muito forte. Né? Agora, assim, eu acho que é importante, isso que você estava falando da questão das leituras, né? O que a gente vai ter, e por isso que é tão importante a gente ter a universidade, ela se dinamizando e se modificando. Né? É um ambiente que ainda é muito elitizado, né? Mas que a gente já começa a perceber uma série de transformações. E essas transformações, elas não estão só no corpo discente dos alunos. Né? Você tem hoje uma série de docentes negros que, assim, eu me lembro de ter tido um, entendeu? Você via, assim, e pensava, porque chegavam a ser pessoas, assim, que você olhava e falava, ó, né? Porque você tem uma professora, um professor negro numa instituição, né? E hoje você já vê isso com mais volume. E com essas pessoas, a gente começa a ter também uma mudança, uma transformação no currículo, né? Na grade, na oferta de disciplinas. Então, a gente já começa a sair desse nicho, né? Que era um nicho mesmo de se trabalhar só com questões e com autores europeus. Não estou dizendo que é para ninguém nunca mais ler um autor europeu, nunca mais ler um autor homem, pelo amor de Deus, não é isso. Né? Mas é a gente se abrir também para conhecer, e aí a gente vê como é que é essa coisa do mercado, né? Mercado mesmo, capital, dinheiro, grana, ele é tão danado, né? Que hoje você entra numa livraria, e assim, eu sempre gostei muito de livraria, nunca tive situação econômica assim, que me permitisse, vou levar 5, 10 livros, nunca foi assim. Vou olhar, vou anotar um nome, vou ver se está na biblioteca. Mas sempre gostei muito de livraria. E nunca vi uma coisa que acontece no tempo para cá, que é você chegar em qualquer livraria, pode ser até mesmo uma Saraiva, né, uma livraria assim, mais comercial, aonde você tem um cantinho, uma prateleira, um nicho, ou em outras até assim, uma gôndola bem maior ali, só com autora negra, né? Ou com autor negro e autor africano, né? Que a gente imagina, tem nomes ali que eu não sei pronunciar, mas assim, que você não imaginava. E não estou falando que é o cara que vai fazer só uma leitura ou uma escrita teórica, teorizando a questão do racismo e tal. É literatura também. Uhum. Quando você tem a Chimamanda, né? Mas ela era uma das únicas. Hoje em dia você tem uma profusão que você fala assim, cara, se eu for comprar tudo isso, eu estou endividada, né? Não dou conta, mas aí você vai lá, tira foto, guarda esse aqui, depois, quando sobrar um dinheirinho, compra, né? Então, assim, você tem hoje uma mudança também, uma transformação nesse. E que tem a ver com o econômico e também com a chegada, né? Chegada. Você tem um público querendo ler, entendeu? Porque os caras não vão fazer alguma coisa que não tem. Não tiver mercado, né? Não tem mercado. Né? E agora, esse mercado ele é impulsionado pelo quê? Né? Por isso, por você ter uma série de jovens, uma série de pessoas, uma série de gente que quer ter acesso a isso, que até então, antes, para a gente, era inatingível. Né? Até porque você pedir para um aluno de graduação também ter que ler uma coisa em língua estrangeira, né? Nem todo aluno de graduação não vai ter. fazer isso, porque isso pressupõe você ter uma outra classe. Uhum. Então, assim, eu acho que é muito interessante a gente parar e também começar a pensar no que estava acontecendo no mundo quando a gente começa a ler essas pessoas e ver que é um livro datado, o outro, né, chegou, sei lá quantos anos depois, 30 anos depois, o que estava acontecendo no mundo? Quem eram essas pessoas, né, com quem esse grupo dialogava? E, assim, e a Ângela, cara, é uma mulher sinistra, né? Ela é incrível porque, assim, acho que a força, a coragem, a capacidade intelectual, ao mesmo tempo ela parece ser uma pessoa assim, muito
nada afetada, muito aprazível, né? Muito consciente de quem ela é, muito receptivo. E Aline, só deixando aqui uma cutucada mesmo, né? Uhum. Acho que ao mesmo tempo, né, tem essa questão toda que você trouxe do mercado e tudo mais, né, e da língua, mas isso não justifica, por exemplo, a gente também não ter tido conhecimento de Beatriz, Lélia. Não justifica, mas aí é isso. Né? Pensa em quando você estava na graduação, quem eram os teus professores? Qual a matriz, a formação, não estou falando mal das pessoas, não, mas é uma questão assim, da própria formação que essas pessoas tiveram também. Né? Eu não tenho nada contra ninguém individualmente, mas eu acho que quando você olha e você só vê uma tela branca e vindo e com pessoas, em sua maioria, provenientes de uma certa região, né? Tipo socioeconômica, que vai ser Zona Sul do Rio, Zona Sul de Niterói, isso diz muito. Porque a falta de diversidade também empobrece os currículos. Claro que você tem disciplinas que são muito específicas e que vão exigir um outro tipo de currículo. Mas, por exemplo, você tem uma pessoa que se propõe a discutir feminismo, uma outra que esteja discutindo Brasil, início, século XX, que esteja falando das transformações aqui que a gente estava vivendo e que venha discutir o movimento sindical. Né? Tem um texto do Álvaro até muito interessante sobre isso, que é uma crítica ao movimento sindical, a toda a discussão que se faz nesse campo, quando ele coloca o seguinte, o Álvaro Nascimento, ele fala, olha, gente, muitas vezes se fala do sindicalismo e se esquece de ver a cor desses trabalhadores. Né? Então, assim, a gente tem que se debruçar sobre isso, né? Porque não eram só italianos, alemães, espanhóis, portugueses. Você tinha gente que estava entrando no mercado de trabalho, que estava disputando ali a existência, a sobrevivência, e que estava ali muito marcada pela questão da cor. Né? Então, assim, é muito interessante você começar a ver que, à medida também que esses professores estão chegando, esses alunos estão chegando, você começa a ter uma... Né? E aí você vê, gente, a Lélia, a Beatriz, né? Uma série de livros surgindo, né? Agora e de forma muito mais, vou dizer assim, e sendo disponibilizados de uma forma muito acessível também para a gente, né? E isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que ler, que a gente tem que conhecer essas mulheres e tem que se inspirar muito nelas mesmo, para prosseguir, não importa o que eu vou pesquisar, assim, mas eu acho que aquele olhar humanizado, aquele olhar marcado por esse viés, ele é muito importante assim, para a gente, na vida mesmo, sabe? Eu acho que esse livro da Ângela ele é muito interessante por isso, assim, né? Porque é um livro que você pode ler tanto do ponto de vista acadêmico, quanto você pode ler pensando na tua formação como ser humano. Na formação humana, que eu acho que, na verdade, nós que estamos nas ciências humanas, né, temos que também ter isso também no horizonte, né? Que a nossa formação humana, em primeiro lugar, a sensibilização em relação às desigualdades, né? Acho que todas nós que estamos cursando, né, quem cursou, quem é professor nessa área, professora, tem que ter um pouco essa questão, sim, porque é uma questão da nossa formação mesmo, né, intrínseca, né? Independente de atuar como docente ou não. Acho que, né, já estouramos um pouquinho o horário, mas eu já estava com tudo dando previsto. Mas muito obrigada, Aline. Você retorna na semana que a gente continua conversando, então, semana que vem. Semana que vem ou é na outra? Eu acho que é semana que vem, não? Eu acho que é na outra, né? Dia 1º. Você acha que semana que vem tem feriado? Não. Não, eu coloquei na sequência, viu? Então tá. Então, eu sempre coloco na sequência. Deixa eu olhar no Instagram da disciplina, que eu coloquei os 2 cartazes. Se tiver com diferença, é porque eu errei. Não, semana que vem é dia 1º já. É isso mesmo, dia 1º de setembro. Que pesquisa sobre literatura infanto-juvenil e as relações raciais, né, de 10 às 11, que é a sua pesquisa atual, né? Isso. Então, vamos continuar a conversa. Essa nossa atividade aqui foi gravada, já disponibilizo para vocês o link no
no YouTube. E, Aline, eu posso colocar como link público ou você prefere que seja aquele não listado? Público? Tá. Porque dependendo, eu coloco como não listado, que só quem tem acesso ao link vê. Mas eu pergunto à pessoa, né? Que se ela não tiver problema, eu posso colocar como público, né? Que eu também estou muito nesse filtro agora, sabe? Eu fico assim pensando também, mas também não falei o nome do homem, não tem problema não. Tranquilo. Então, daqui a pouco eu já mando o link e vocês podem partilhar, e aí parte da turma vai assistir gravado, né? Porque tem isso também. Confusão, gente, tecnológica aqui no início. Aí eu fico brincando, né? Que eu ainda vou escrever um texto sobre isso, sobre como é ser professor em tempos, né, de ensino remoto. Você pesquisa, planeja, executa, depois você edita, posta e divulga. Vocês anotaram aí os passos? Mas isso é porque eu sou uma parasita, né? Enfim, não podia não fazer assim, né? Então, gente, brigadão. Muito obrigada. Semana que vem tem mais. Um beijo para vocês. Beijo, gente. Tchau. Cuidem-se. Tchau.